trazer para vocês é o chamado bolo alto relevo. A gente vai recortar uma figura em pastas, tá? E montar nesse bolo. É uma técnica simples, mas que valoriza muito o trabalho, tá certo? Então a gente vai chamados patchwork, né? São figuras plásticas que você recorta e monta ela toda num bolo. Tá? A gente vai fazer com um trabalho de desenho e aí, se for surgindo algumas dicas, a gente vai falando aí no decorrer do vídeo, tá certo? Então a figura que eu vou trabalhar vai ser um boneco, né? Um boneco Sonic, tá? Primeiramente é você conseguir uma figura e medir no seu bolo, tá? Vendo na assadeira, você já vai demarcar ela, ver mais ou menos o tamanho que você quer e a partir daí imprimir esse desenho e trabalhar sobre a pasta. Tá? Então aqui a figura é essa, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou determinar, tá, as cores que eu vou trabalhar, tingir previamente para ganhar tempo, já deixar elas atingidas e aí eu vou abrir porção por porção e demarcar a área do desenho, tá? Então eu posso fazer esse primeiro, como o fundo dele principal é azul, né? A cabeça dele toda é azul, eu posso fazer toda essa área azul e depois ir recortando e colocando em cima, tá? Ou então eu posso somente fazer a parte azul, recortar a área azul e as outras ir encaixando como se fossem peças de quebra-cabeça. Tá certo? Então esse é o pasta de leite tingida de azul, tá certo? Então essa pasta de leite eu tingi de azul. Aqui nesse caso do bonequinho Sonic, eu estou trabalhando com 2 tons de azul, que é o azul marinho e o azul normal, né? O azul, né? Tom de azul comum, vamos dizer assim, e depois eu vou colocando porções de azul marinho para chegar a esse tom mais forte, tá certo? Então aqui eu vou abrir minha pasta, tá? Mais ou menos no diâmetro um pouco maior do que o diâmetro da figura e vim demarcando. Tá? A pasta de leite, ela, como eu já falei, ela é uma pasta bem legal para trabalhar, porém, quando você adiciona corante, ela muda um pouco a textura, ela fica mais macia do que o normal, porque você fica sovando muito e ela acaba soltando um pouco de gordura, tá? Então você vê que dá para ela trabalhar com ela sem precisar usar açúcar, tá? Já vi que ela vai estar no tamanho que eu quero, tá certo? Por segurança, eu vou colocar um pouco de açúcar embaixo, tá? Como eu falei, tá? Uma questão de segurança, eu vou passar um pouco, espalhar um pouquinho de açúcar para facilitar. Uma espessura não muito fina, tá? Vi que ele não está grudando embaixo. Eu vou recortar o meu desenho. Então, boto um papel manteiga. E em cima desse papel, eu vou riscar o meu desenho. Ou com a espátula, ou com o contorno, né? Ou com boleador. Tá? Eu vou riscar o meu desenho. Tá certo? Como eu falei, eu poderia riscar toda a área de azul, que a cabeça dele é azul, tá? E depois tirar o excesso ou sobrepor, tá? Em cima. Então, como essas partes aqui eu sei que ela é de outra tonalidade, eu vou fazer tipo encaixe. Eu não quero sobrepor, eu vou recortar, tá? Tirar essa parte que não me interessa. Então passo bem forte, tá?
eu vou demarcar meu desenho. E é interessante você sempre manter o desenho em mãos para você não se perder, tá? Para você saber onde é que vai ser os contornos, tá? Que você vai trabalhar. Demarquei meu desenho, tá? Ele vai estar transfigurado para a pasta. Você vai visualizar com tranquilidade as suas linhas. E você vem com a espátula. Eu gosto muito dessa espátula pequenininha, que ela corta bem legal. Ou uma faca. E aí você vai tirar o excesso, tá? E dar o contorno do seu desenho, tá? Vai chegar no contorno do seu desenho, tá? Então você vê que é muito simples. E aí você vai montar todo o rostinho dele, tá? Porque é interessante você já trabalhar todo o desenho, tá? Porque o açúcar é necessário para evitar justamente isso. Porque você vai, depois, essa parte vai ser recortada. Então é interessante também você ficar sempre com o desenho à vista, porque você vai precisar, e aqui é só seguir, você vai precisar dele, tá? Tirei o nariz e a parte do olho também. Tá? Você vai precisar para se guiar. Toda essa parte interna vai ser eliminada, tá? Então você vê que só ficou essa parte em que eu vou, tá, encaixar as demais peças. Então preparei aqui eu vou com a espátula dando acabamento nas bordas, tá? E quando eu vier fazer o meu desenho, encaixar. Feito esse aqui, você vai partir para a próxima peça, tá? É interessante você deixar já um lugar reservadinho para você ir montando, ou montar já em cima, né, de uma base de madeira, ou de papelão, ou até de um salva-bolo, né, para facilitar a montagem e depois colocação no bolo, tá? Então, a massa branca. Essa massa que eu estou trabalhando não é a pasta de leite elástica. Eu estou trabalhando aquela massa elástica que eu já expliquei em sala de aula, tá? Aquela massa elástica que ela é ótima para fazer tecidos, para fazer massa americana também poderia fazer. Então a mesma coisa aqui no caso da massa elástica, poderia usar gordura ou próprio açúcar. E vou abrir, tá? Tendo cuidado de manter a espessura do desenho, tá? Para não ficar uma coisa muito fina, e manter sempre a espessura. Trabalhar, tentar na abertura definir a espessura. Tá? Então vou fazer a parte dos olhos, meço aqui para ver se o desenho atende, né? A abertura da pasta atende. Aí eu vou e remarco essa área que eu quero, tá, recortar. Pode apertar com bastante força para definir esse desenho, tá? E vou fazer esse mesmo processo que eu fiz, tá, com a pasta azul. Vou recortar. Possa ser que com
com o corte a pasta encolha um pouco ou fique um pouco grande, né? No encaixe é natural, você vai ajustar, né? Como quebra-cabeça, e sempre tendo o cuidado, tá, de observar o desenho. Aqui tem a parte do nariz, tá? E aqui a gente vai ter que fazer esse corte para eliminar esse nariz que é preto, tá? Para fixar, tá vendo? Como eu falei, precisa de alguns ajustes. Por quê? Porque o desenho da pasta azul ele não ficou com corte bem definido, tá? O corte precisa abrir mais, e aí você vai adaptando um pouco. Claro, quanto mais preciso for esse corte, melhor, tá? Mas você vai ajustando. Aqui é porque a pasta de leite ela sofreu uma deformação maior, tá, do que a pasta americana. Esse é um dos problemas, vamos dizer assim, da nossa pasta de leite, tá? Ela não é tão resistente, tingida como a pasta americana. Outro desenho, que é a boca, como eu estava falando, para chegar ao tom de pele. No caso aqui você vai usar um pouquinho de laranja ou salmão, tá? Bem pouquinho mesmo, laranja também você consegue. Isso aqui é pasta de leite na cor laranja, adicionada bem pinguinhos de corante líquido, inclusive, tá? Você pode usar o corante líquido, tá? E você vai atingir o tom de pele, sempre trabalhando em pequenas dosagens. Havia falado. Então eu vou cobrir aqui, vou trabalhar, tá, a parte da boca. Sempre no contorno, tá, e já procurando demarcar as áreas internas dos desenhos para já facilitar a visualização. Tá? Sempre com uma espátula ou uma faca. Essa espátula ela é maravilhosa. Ela tem um corte bem legal para a pasta. Tá? Então tirei aqui, e aqui eu vou montar. Pegou um pouquinho aqui o meu som, tá? Pegou um pouquinho, eu vou ajustar. E você vê que como a pasta é mole, essa é macia, dá para você ir trabalhando as partes das junções para ficar com a própria mão se ajustando, tá? O desenho está montando, e aí a nossa figura vai surgindo. Aqui já é a parte do nariz, tá? Onde eu vou botar aqui uma tonalidadezinha preta, tá? Eu poderia ou fazer o recorte não mais necessário com a pasta de leite preta, o preto fica bem brilhoso, tá? Usando o preto aqui. Ou, se você não tiver muito traquejo, abrir o preto e recortar, tá? Então aqui eu vou trabalhar o nariz, tá? E os dois olhinhos dele. Mais inclinado. Então é interessante isso, você ficar sempre com a figura
tá? E aí, se aproximar o máximo que você puder. E eu uso um pouco de água, tá? E aqui está nosso desenho, o nosso Sonic. A boca eu vou precisar de tirinhas, tá? Finas, de massa, né? Preta. A pasta de leite ela me dá essas tiras. Eu posso trabalhar, tá? Bem tranquilas, para dar esse acabamento. Vou botar um pouquinho de água também. E aqui eu vou finalizar meu trabalho. Você tem um bolo bem legal, bem bonito. Depois eu vou mostrar o resultado. Eu gosto de trabalhar com água, tá? Nesse momento, justamente por isso. Por quê? Porque se eu quiser fazer algum reparo, algum ajuste, eu ainda tenho tempo de corrigir. Em cima do bolo, então não tenho essa preocupação com relação do deslocamento, tá? Porque como eu já tinha botado um pouco de açúcar aqui embaixo, ele vai estar um pouquinho mais seco. Qualquer coisa com o auxílio da espátula eu vou e encaixo, tá? Eu vou cobrir ele com plástico, um saco plástico ou plástico filme. Para quê? Para que ele mantenha um pouco a umidade, não seque muito, para não correr o risco de na hora que eu colocar no bolo ele quebrar, tá? No caso, isso acontece mais com a pasta de leite, que ela seca mais rápido em contato com o ar, tá? Do que a pasta americana. Ela demora mais a secar. Mas enquanto a gente está finalizando aqui o trabalho, a pasta de leite ela tende a secar um pouco mais rápido, tá? Que a pasta americana. Tá certo? Então aqui eu vou fazer a orelha. Nesse caso aqui eu já vou abrir um pouquinho mais fina, porque elas já vão ficar sobrepostas, tá? Vou abrir mais fina, um pouco mais fina, porque ela vai, além de ficar sobreposta, tem a parte interna, né, que é da cor da pele, tá? Então aqui, vou pegar o plástico, contornar, tá? Sempre demarcando, tá? Nesse caso aqui eu vou dar uma linha imaginária para eu ter uma noção de tamanho, tá? Então aqui eu vou trabalhar, tá? Com essa linha imaginária, uma vez que ela vai ser vazada, tá? Então nesse caso aqui eu vazar, não vou fazer como o olho. O olho poderia também ser feito esse processo, tá? Na parte branca. Mas como ele tinha a orelha também para finalizar, tá? Para não ficar muito sobreposta, já ficaria 3, vamos dizer assim, camadas. Aí já ficaria um pouco grosso. Então aqui eu vou vazar a parte do olho. Aqui sim eu vou passar um pouquinho de água para colar, tá? Mas se essa pasta tivesse, vamos dizer assim, macia, né, sem esse açúcar, aí eu poderia também vir, tá? Aí, não necessariamente usar água, como a gente fez as outras partes, sem precisar de água, tá? Mais parecido possível, tá? Então aqui eu vou fazer uma sobrancelha para dar volume, né, que é a área do olho, tá? Dá volume, que aí sobressai e valoriza mais o seu trabalho, tá?
sempre com um pouquinho de água. Vou fazer a outra. A sobrancelha nada mais é do que uma tira, tá? Como se fosse uma coxinha esticada, tá? Uma parte mais fina, tá? Para dar valorização. E aí no lugar é só passar um pouquinho de água. Pronto, aqui está pronto o seu sonho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou passar ainda um pouco de álcool de cereais para limpar, né? E pego um contornozinho para você dar uma valorizada, né, nos encontros, tá? Do seu desenho, demarcar a área, tá? Do seu desenho. Utilize a espátula, você vê que ele está solto, só para ajustar na hora do bolo, tá? E, como eu falei, não gosto de passar água porque se houver algum problema, tá, na hora que estiver deslizando sobre o bolo, tá, aí eu posso, com água pode correr o risco dele colar na placa que você salvou. Sem a água não corre esse risco, e você também, se soltar na hora que estiver montando, você consegue ajustar no seu devido lugar. Após a aplicação no bolo, aí sim eu vou lá demarcar, como a gente vai ver, o local, e aí passar um pouco de água ou colinha de CMC. Agora eu vou trabalhar o bolo. Enquanto isso, eu deixo ele coberto com plástico, tá? Para que mantenha um pouco ainda a umidade da pasta, não venha secar, porque a pasta de leite ela seca mais rápido, né? Com plástico filme para colocar em cima do bolo, tá? Então eu deixei aqui coberto para que ele não secasse totalmente, tá? E agora eu vou aplicar. O fundo desse bolo eu trabalhei com pasta de leite, tá, tingida de tom marrom. Fui construindo esse muro que remete ao brinquedo, né, Sonic, ao jogo, que é uma floresta. Simulei uma floresta, essas árvores também todas recortadas, tá? Direciono onde ele vai ficar. Então você está vendo que é super tranquilo a aplicação, tá? Só vou ajeitar aqui agora, condicionar ele em cima do bolo. Aqui à frente do bolo, tá? E o trabalho eu falei para vocês que é o trabalho de bolo alto relevo, tá? Então um bolo que aqui uns glacês real, glacê real com bico, né? Folha, tá? E aqui você tem esse trabalho, tá? Para limpar esse açúcar que ficou aqui, você pode usar um pincel umedecido, tá certo? Sem problema que ela seca, para tirar essa sujeira de açúcar, vamos dizer assim. Então, umedecer o pincel. Se eu quiser dar brilho ao meu desenho, né, eu aplico um pouco de água, tá, com óleo. Pode ser qualquer óleo vegetal. É um desenho grande e não tem grandes riscos, tá? Eu não vou precisar colar, tá, no próprio bolo. Se você quiser, você chega em algumas partes, tá? Levanta um pouquinho e passa um pouco de água que ele vai e cola, tá certo?
Essa é a dica. Infelizmente não deu para gravar toda essa parte de lateral devido ao tempo. Mas é super tranquilo. A parte de cima eu fiz uma pasta americana com pouco da pasta de leite azul. Joguei uma porção de 300 gramas de pasta, que aqui é um bolo de 25, 300 gramas de pasta americana, com 2 porçõezinhas de uma colher de sopa mais ou menos da pasta de leite azul, para dar essa rajada. Mesclei ela para dar essa rajada, tá? De céu, lembrando o céu, tá? E aqui eu usei marrom, fiz uma sobreposição de muro, cobri primeiro a parte de cima, depois cortei a pasta em tiras largas, medi o bolo, fiz a tira marrom, rojei o bolo todo com essa tira marrom de duas vezes, ou até uma vez só. Você mede o bolo e pode fazer uma tira única. Aí as placas marrons mais escuras eu saí colando para dar essa sensação de muro, que é o fundo do brinquedo. Fiz as árvores com os cortadores, tá? É uma floresta, onde só tem basicamente árvores, tá? E vou finalizar com algumas argolinhas amarelas, né? Que eles representam os anéis que o Sonic captura para conseguir pontos. Esse aqui é o resultado final. Depois a gente passa um pouquinho de água com fiozinho de óleo, deixa um brilho, mas vai secando, tá? Coloquei também algumas argolinhas amarelas simbolizando os anéis do joguinho. Aí a dica para você, tá? Fazer um lindo bolo de alto relevo.